Ixi, a câmera não tá ficando boa. Entra. Clarissa, você me ouve? Legal. Sim. Você sabe que a moderadora da sessão serei eu, e não o professor Sandro, ok? Perdão, perdão, é porque aqui para mim está o professor Sandro e não houve atualização. Não, sim. Ah, o Hernani está aqui. Oi, Hernani, tudo bem? Eu te encaminhei o e-mail Ok. hoje cedo, Eu vi, professor, não tem problema não. Eu tá? optei por deixar o professor Santos também, tá? Ah, Por uma questão do professor Wilson, né? Ficou em dúvida sobre a sua participação, que você está com muito compromisso. Lembra, professor? Lembra que a senhora comentou sobre isso? eu? Não, É? não fui eu. Acho que você Não? se confundiu. Na Ah, realidade, eu sou desculpa. uma indicação do professor Tales, mas se o professor Sandro quiser conduzir, fique à vontade, professor Sandro. Não, fique à vontade, vocês, por participar, tá bom? Agora eu estou lembrado, sim. Por coincidência, uma outra professora também chamada Márcia. Ah, não, Posso? mas o professor o Sandro, por gentileza, fique à vontade. Mas fiquem totalmente à vontade todos vocês. Eu acho que isso Eu engrandece estranhei muito, né? mesmo. E eu conversei com o Thales mais cedo, falei, Thales, acho que tem houve alguma confusão, porque na realidade está constando o nome do Sandro e eu não recebi nada no meu painel da minha conta do SEMEAD. Mas o Thales falou, não, Márcia, foi um problema lá, mas vai lá. Mas não tem problema, ô, professor Sandro, fique à vontade. Tá ok?
Esse Ele nos aqui, ouve? eu acho que está um pouco congelado a imagem dele, mas isso é uma forma da gente ter uma sessão super recheada, né? Também pode. Sem problemas, tá? Sem problemas. Eu que agradeço. Quem vai estar aqui com você, somos dois grandes também, né? A Clarissa e o Ricardo. Eu agradeço muito a participação sua, professor, e todos que estão aqui participando. Não, Tá? Nós mas vamos vamos fazer o ter. seguinte, então. O professor Sandro modera e eu faço a minha participação, tá? Combinado, o Hernani, professor Hernani? Tá ok? Vamos. Sem problema nenhum, tá, professor Sandro? Olá, eu tô vendo toda uma discussão aí por trás. O que está acontecendo? É porque, na realidade, professor Sandro, eu fui designada para ser moderadora, mas eu vi na programação hoje cedo que o seu nome constava, e eu conversei com o professor Tales, que me Ah, designou, e ele falou, não, Márcia, prossiga, mas não tem problema nenhum, tá? Pode proceder com a sua moderação, tal como está na programação, e eu também faço a minha, eu participo, tá ok? é o que eu ia sugerir, já que você leu todos os artigos e tal, a gente pode fazer a contribuição conjunta. Isso, mas vamos seguir tal como então como está na programação e como vocês se prepararam, e eu também entro participando, tá ok? Tá, joia. Eu estou aproveitando aqui, ele colocando também, viu, professora? Também como moderador, então fique totalmente à vontade para participar. É um prazer mesmo, tá? Professor Hernani, tudo bem? Tudo bem, Sandro? Obrigado pela participação, agradeço a participação de todos. Muito obrigado, viu? Estou colocando Ok, aqui a bem, como sempre. Márcia Juliana D'Angelo, professora da FUCAP. Você é da FUCAP, professora? Exatamente, o Thales é meu colega, o líder. E aí ele me solicitou que eu pudesse contribuir com a moderação da sessão. Eu acertei isso tem umas 2 ou 3 semanas, não sei. Então eu Não, tá estava bom. já contando, já estava na minha agenda, já estava tudo certinho, mas não tem problema nenhum, tá, professor Sandro? Não, ó, o Hernani acabou de dizer, nós estamos juntos nessa. Ok. Ainda mais de Vitória. E Vitória é uma Ainda mais cidade que eu Vitória. vou, Mas o tempo aqui hoje está fechado, eu estou aqui na cidade FUCAP, o tempo está linda. horrível. Eu vou aí na FUCAP 3 a 4 vezes por ano. Eu tenho uma disciplina que eu vou ir como professor convidado, do Fernando Gauti. Eu Ah, legal, eu Fernando. Faz tempo que eu não vejo adoro. Fernando. Eu Aliás, o adoro. Fernando tem uma palestra no SEMEAD. Tem sim, com certeza. Ele vai fazer uma grande palestra aqui. Se eu não me engano, dia 12, dia 13. Eu acho que é alguma coisa assim. Bom, são 16h29, eu vou deixá-los à vontade. A minha intenção é passar aqui, revisitar, né, visitar algumas salas, apenas ver se está tudo ok. E desejar uma boa sessão a vocês. Agradecer a Clarissa, o Ricardo, muito obrigado pela ajuda. Professora Márcia, professor Sandro, agradeço muito a disposição de vocês estar aqui participando, tá? Joia. Até logo. Boa Até sessão. Obrigado, logo. Hernani. Boa Boa tarde, tarde. Hernani. Bem, antes de iniciarmos, já fora visto que as três pessoas já irão apresentar estão presentes? Já? Eu vou apresentar o artigo de dificuldade financeira. Tá joia, Daniel. Quem mais? Boa tarde. Eu também. Eu vou apresentar o segundo artigo, Tá joia. Esse parece ser meu primo, né? Maurício né? Braz. São os parentes, né? Tá. E mais alguém? Eu vou Terceiro? apresentar o terceiro artigo, que fala sobre a formação dos conselhos. Desculpa, qual? Formação dos conselhos. Ah, tá. Joia. Clarissa, podemos iniciar? Uai, o Claro, professor professor. Sandro saiu? Ah, Não, não, tô tá aqui. aí. Ah, tá aí. Então Claro, tá professor joia. Sandro. Estou aqui só no aguardo do start.
Então tá joia. Então vamos iniciar aí as nossas atividades através do primeiro artigo, pelo menos que está aqui na minha lista, né? Rotinas organizacionais e tomada de decisão. Um ensaio sobre a perspectiva da governança corporativa e da economia evolucionária, tá? Pode estar colocando em tela, por gentileza? Eu sou o primeiro? Eu achei que era o segundo, por isso. Desculpa. Eu Tá. creio Na minha lista. que aparece diferente, professor Sandro, porque, por exemplo, para mim aqui, a minha lista aparece 1655, 1674 e 1310. Não sei se para o senhor aparece essa ordem. Para mim, Não. aparece o 1310 como primeiro, o É, aí, 1655 como assim, segundo e o 674 como terceiro. aí o Então senhor pode ser, então. pode dizer qual que o senhor prefere, né? Não, pode ser. Já que estão preparados para essa ordem, vamos por essa ordem, não tem problema. Então, o primeiro é quem? Cadê aqui? Primeiro é o Daniel ou o Maurício? Então, eu também não sei. Para mim, aqui aparece o meu em primeiro, mas Então, eu creio que pode ser dessa forma. Você já estava preparado para ser o primeiro? Correto, professor Sandro? Pode, vamos lá. tá. Vocês me ouvem bem? Sim, Só para confirmar, são 15 minutos de apresentação, né? isso. Tá, deixa eu compartilhar minha tela aqui. De 5 em 5, eu vou ajudar e colocar aqui no chat o tempo que já foi passado da apresentação, tá certo? Tá. Vou marcar aqui também, para não ter perigo. Conseguem ver minha tela? Joia. Bom, vou iniciar a apresentação, então. Boa tarde, pessoal. Esse artigo intitulado Previsão de Dificuldade Financeira com XG Boost, Evidências no Setor de Utilidade Pública da América Latina. Foi submetido ao tema de finanças, área de finanças, sobre o tema Governança Corporativa e Risk Compliance. O artigo foi desenvolvido pelo graduando João Pedro Silva Mendes, da Universidade Federal de Uberlândia, por mim, doutorando em administração na Universidade Federal de Uberlândia, e pelo professor doutor Flávio Luiz de Moraes Barbosa, também da Universidade Federal de Uberlândia. Bom, o mercado financeiro latino-americano ele tem ganhado um destaque global, né, como o Brasil possuindo um dos maiores mercados de derivativos do mundo e o México sendo uma das maiores economias globais. Porém, apesar desse destaque, né, é um mercado altamente volátil, com países subdesenvolvidos, se atrela a diversos riscos às empresas, né? Então, o setor de utilidade pública, ele representa uma parcela importante, embora nem sempre a maior do produto interno bruto das nações, e se caracteriza pela utilidade do serviço prestado para a população, como distribuição de água, energia elétrica e gás natural. Então, o estudo base que a gente utilizou de Barbosa e Altman, eles vão analisar todos os setores, né? Nós vamos lá e pegamos só o setor de utilidade pública, porque normalmente vimos que os diferentes setores vão se comportar de maneira diferente, e também o setor de utilidade pública, porque afeta diretamente a população, né? Na distribuição de água, nesses serviços básicos. Então, é um setor bem importante para as pessoas. Então, a dificuldade financeira ou financial distress pode ser entendida como a incapacidade de uma empresa em saldar dívidas com seus credores, associando a problemas de inadimplência e fluxo de caixa. E esse problema de dificuldade financeira, normalmente, né, é um estágio antes da falência da empresa. Então, sobre o referencial teórico, a previsão de dificuldade financeira tem sido abordada por diversos modelos estatísticos e matemáticos, desde análise de discriminantes múltiplas e regressões logísticas.
que são as técnicas mais tradicionais, utilizadas normalmente. Porém, agora nos anos atuais, né, tem muito se utilizado as técnicas de inteligência artificial, machine learning, para realizar essas previsões e tem se mostrado ali alguns resultados interessantes. Nesse estudo base, Barbosa e Altman vão utilizar a regressão logística e também o Random Forest comparar os resultados para verificar ali qual desempenha melhor resultado na previsão. Nesse estudo, a gente utiliza o XGBoost, que tem uma alta precisão e capacidade de lidar com a não linearidade dos dados financeiros para prever a insolvência. Então, esses modelos de inteligência artificial normalmente são melhores para lidar com esses problemas de não linearidade, né, diferente dos métodos tradicionais, normalmente. E o XGBoost ele também permite avaliar a importância de variáveis lá em porcentagem, fornecendo explicações sobre as características de risco. Em relação à metodologia, os dados foram coletados no Harvard Dataverse, que foi publicado por Barbosa em 2023. Então, nós tivemos 1.498 observações, empresa ano, entre 2000 e 2019, de 103 empresas de 6 países. De maneira tradicional, na literatura, né, os dados são separados em treino e teste, e normalmente é 70% para treino e 30% para teste. Então, até 2014 foram utilizados os dados de treino, e de 2015 a 2019 foram utilizados os dados para realizar os testes. Foi utilizado também o undersampling para balancear os dados de treino. O undersampling vai pegar a classe majoritária e diminuir para a classe minoritária, porque se não faz isso, no treino, ele vai aprender muito com os dados do que tem mais. Então, por exemplo, nesse caso, né, mais empresas que não têm dificuldade financeira. E aí ele, quando for entrar no teste, ele vai sempre colocar o resultado como que não tenha dificuldade financeira. Então, isso vai gerar, pode até gerar uma acurácia, que seria o resultado geral do modelo bom, mas vai gerar diversos resultados ruins de falso positivo, por exemplo. O modelo foi treinado para prever dificuldades financeiras com um ano de antecedência. Então, a nossa variável dependente é sempre um ano à frente das nossas variáveis independentes. Então, as métricas de avaliação foi a área sob a curva, que vai pegar a capacidade ali em separar as classes positivas e negativas do modelo, a acurácia, que seria a média geral, o Bry Score, que é a diferença entre a probabilidade prevista e o resultado real, o erro do tipo 1, que é o falso positivo, e o erro do tipo 2, que é o falso negativo. O erro do tipo 2 é o pior erro, vamos dizer assim, porque o falso negativo seria quando ele coloca que a empresa não tem, né, dificuldade financeira, não vai ter, só que ela tem. Enquanto o erro do tipo 1 é quando coloca-se que vai ter essa dificuldade, porém não tem. Então, o erro do tipo 1 ele é menos danoso. E, por fim, foi utilizado também, avaliada a importância das variáveis. Bom, a nossa variável dependente, ela é dividida em 4, sendo a primeira o EBITDA menor que as despesas financeiras por 2 anos consecutivos. O segundo tipo seria o valor de mercado cair entre 2 anos. E aí o terceiro tipo seria ou o primeiro ou o segundo. E o quarto seria o primeiro e o segundo problema, né? Aqui a gente tem quantos resultados a gente teve. As nossas variáveis independentes, assim como a variável dependente, vai analisar as mesmas variáveis utilizadas por Barbosa e Altman, com exceção do setor, né? Porque aqui a gente restringiu para um único setor, e vai ter algumas medidas de mercado, contábeis das empresas, também país onde se localiza, enfim.
e as variáveis do modelo de Altman do Z-score. Então, em relação aos resultados, eles foram comparados aos resultados do Barbosa e Altman, tanto da regressão logística quanto do Random Forest. A gente observa que nós tivemos uma acurácia maior para o tipo 1, um Bryce score também menor para o tipo 1, e o erro do tipo 1 é menor que os demais. O erro do tipo 2 foi 0, né, não teve nenhum, tanto para o XGBoost quanto para o Random Forest, e enquanto a regressão logística teve alguns erros lá no estudo de Barbosa e Altman. Então, esse resultado é muito interessante, pois não apresenta nenhum erro do tipo 2, como a gente pode ver. Para o problema de dificuldade financeira do tipo 2, a gente já vai ter erros do tipo 2, porém, ele ainda vai ser menor que as demais metodologias utilizadas no estudo de Barbosa e Altman. O erro do tipo 1 também é menor, e aí aqui a gente vai ter o Bryce score um pouquinho maior, né, que o Random Forest, aí aproximadamente 0,01. E a acurácia do nosso modelo também conseguiu ser maior que ambos aqui, tanto da regressão logística quanto do Random Forest. Para o problema do tipo 3, ele vai se associar com o do tipo 2, porque seria ou um ou outro, né, ou o primeiro problema ou o segundo. E aí a gente nota que teve uma acurácia maior, porém o Bryce score também foi um pouquinho maior do que o do Random Forest. E eles, no estudo base, não reportaram o erro do tipo 1 e o erro do tipo 2, mas basicamente aqui, né, vai ficar bem próximo da dificuldade financeira do segundo tipo, as nossas porcentagens. E para o quarto tipo, né, vai se associar bem com o primeiro, que seria a intersecção das duas dificuldades. Então, aqui a gente vai ter uma acurácia maior, um Bryce score menor, e novamente um erro do tipo 2, 0%, né, não ocorreu nenhuma vez esse problema, que seria o mais problemático nas previsões. Em relação à importância das variáveis, aqui eu coloquei em ordem, né? Então, o primeiro tipo de dificuldade financeira, aqui o segundo, aqui o terceiro, e aqui o quarto. Em relação ao primeiro, normalmente vai estar associado à rentabilidade da empresa, as variáveis associadas à rentabilidade, enquanto da segundo vai ser mais alinhado ali com as variáveis de mercado, né, que a gente vai analisar o preço da empresa. Aqui, novamente, as variáveis do problema do tipo 3 vão estar próximas à do tipo 2, enquanto a do tipo 4 vão estar próximas à do tipo 1. Bom, então, como conclusões, avaliou-se a capacidade preditiva do modelo XGBoost para antecipar eventos de insolvência em empresas latino-americanas do setor de utilidade pública, com base em dados contábeis e de mercado entre 2000 e 2019. O XGBoost, no geral, né, apesar ali de, em alguns pontos, ele apresentar um resultado um pouquinho pior, mas, no geral, ele foi bem melhor que a regressão logística e foi também melhor que o Random Forest. Então, esse estudo ele vai contribuir tanto para a literatura acadêmica, né, em avanços com essas técnicas de aprendizagem de máquina, quanto para analistas e investidores, né, pessoas que investem e, enfim. Como limitações, o horizonte temporal foi de apenas 1 ano, então talvez seria interessante tentar prever acima de 1 ano, né, sei lá, com 2 ou 3 anos. Foi utilizado um único setor, apesar disso poder ser um problema, por outro lado, os setores se comportam de maneira diferente, então tem o seu lado positivo também, e apenas para a América Latina. Então, em estudos futuros, pode ser feito para outros continentes, né? Em outros setores e aumentar o horizonte temporal também.
Bom, as referências estão no trabalho escrito. Muito obrigado a todos e todas pela atenção. Muito bem, Daniel. Parabéns aí pela apresentação, tá certo? Isso me leva a pensar justamente não vou dizer primeiros, né, mas os primeiros que eu tive contato, né, de indicadores de insolvência de empresas, né? E aí traz realmente o professor Altman, traz o Canetz, tá certo? Traz entre outros aí depois da década de 70, né? Então, parabéns aí pela evolução trazida aí por seu estudo. Aí eu já, para poder esquentar, né, à tarde, eu vou fazer a seguinte pergunta, especialmente para ti, Daniel. Não especificamente do estudo, mas baseado em tudo que você vem estudando, o que que você pode nos trazer do que seria esses indicadores de insolvência do passado, tá certo? Na sua, como que eu posso dizer, da sua grandiosidade, né, que foi no passado, com os novos indicadores, inclusive esse que você está trazendo. Qual a sua perspectiva? O que que você analisa com relação à evolução desses indicadores? Professor, travou bastante. Não consegui entender muito bem. Não sei se está travando para todo mundo. Ah, De fato, eu achei que era só comigo puxa aqui, vida. pensando que pudesse ser problema de internet aqui, mas saiu bem truncado mesmo, professor Sandro. Nossa, eu estou ouvindo vocês muito bem. Bom, então eu passo a palavra para a plateia enquanto eu vejo aqui no celular, então, já que para poder fazer o teste, ok? Eu posso falar então, professor Sandro? Posso falar? Ele saiu? Pode. Tá. É, é, deixa eu voltar aqui. Muito bem, eu vou dizer, eu adorei esse artigo, parabéns pela apresentação, pelo artigo. Eu acho que para mim, a grande contribuição desse artigo é exatamente o uso do machine learning, e especificamente o XBoost aqui, para ajudar na previsibilidade, na análise de riscos das organizações em mercados emergentes. Eu acho que isso tem que ficar muito bem reforçado no seu estudo. Então, diante disso, eu acho que há uma contribuição metodológica grande. Eu acho que não sei o que vocês pretendem fazer com esse artigo, mas eu acho que ele tem que ter uma publicação que alcance a América Latina, provavelmente uma academia de revista latino-americana de administração. Entendo que a parte de análise de riscos, ela está bem robusta, embora eu não conheça essa técnica, mas ela me parece, a análise como ela foi conduzida, bem bacana. Contudo, até já olhando também, né, com uma perspectiva de revisora, de editora-chefe, que eu sou da BBR, eu entendo que o artigo requer alguns ajustes. Então, por exemplo, vocês trazem desde o início do parágrafo evidências no setor de utilidade da América Pública da América Latina. Daí, se é tão importante trazer essa importância do setor de utilidade pública, eu acho que ele tem que ganhar uma relevância na introdução e por isso é necessário trazer dados que contextualizem números, que contextualizem este setor, tá? Mas se vocês quiserem trazer esse olhar da contribuição do machine learning para a previsão de dificuldade financeira, eu não destacaria o setor de utilidade pública, deixaria apenas destacado na metodologia. Então, aí fica uma decisão para vocês, autores, pensarem nisso, tá?
Que mais? Vocês em algum momento aqui chama de estresse financeiro. A minha sugestão é não use esse termo estresse financeiro, porque em finanças comportamentais, estresse financeiro tem outra conceituação. Então, eu ficaria somente com o uso de dificuldade financeira, que é o mais usual para a tradução do financial distress. Eu também não usaria siglas. Esqueçam as siglas, somente em artigo de finanças, isso confunde muito o leitor. Lá na frente, na análise de dados, nos 4 modelos que vocês analisaram, FD1, FD2, depois FD3, FD4, inclusive no título da sessão do FD3 com FD4, vocês não só usam as siglas, então o leitor ele vai se esquecendo. Então, a minha recomendação para vocês é não perca o leitor de vista, usem os termos completos o tempo todo, tá? Porque o artigo ele está muito bacana e tem uma contribuição relevante que eu acho, inclusive, que vocês não estão valorizando. Tá? Os artigos de finanças, por natureza, eles juntam o artigo de discussão dos resultados com de análise de dados. Eu recomendo que criem uma sessão de discussão dos resultados. Quais são as implicações dessa contribuição, dessa nova metodologia para se analisar o impacto dessas variáveis na dificuldade financeira, especialmente para mercados emergentes, como o país da América Latina? Então, acho que faltou essa discussão robusta, então por isso que eu destacaria a discussão da análise de dados, que a priori está muito boa, então valorizem a análise de dados, mas também reforcem bem as contribuições dos estudos de vocês num capítulo chamado aí de discussão e implicações, porque vocês vão valorizar muito o trabalho de vocês. Que mais? Vocês logo no primeiro parágrafo do artigo, vocês estão vendo que eu falo muito da introdução, porque eu acho que a introdução ela é muito relevante, né, para aprender o autor. Você fala assim, dada a importância de eventos negativos, como inadimplência e dificuldade financeira, e traz uma referência de 2017, eu recomendo que traga referências também mais recentes, pode manter essa de 2017, mas traga referentes mais recentes, até porque já se passaram 8 anos desde então eu acho que é importante trazer os estudos originais, assim como no segundo parágrafo você traz uma referência de 2009, exatamente para falar da relevância do setor de utilidade pública, mas novamente eu recomendo que vocês decidam, ou vocês valorizem a contribuição do machine learning para avaliar os impactos da dificuldade financeira, ou vocês valorizem o impacto disso no setor de utilidade. Eu, particularmente, como editora-chefe, eu ia pedir vocês para focarem na primeira contribuição. Vocês falam que é um tema de crescente relevância, mas não aprofundem muito isso. Então, eu acho assim que a necessidade de vocês trabalharem um pouco mais a escrita exatamente para vocês valorizarem todo esse trabalho que, a priori, está muito bacana e muito bem feito. Tá? Que mais aqui? As contribuições, eu acho que é isso para eu não me estender demais, tá ok? Mas eu particularmente gostei muito do estudo e eu acho que as organizações, os analistas de mercado têm muito a ganhar com o uso do XBoots para essa análise, por isso que eu particularmente valorizaria mais esse olhar no artigo, tá ok? Espero ter ajudado. Obrigado, professora Márcia, ajudou bastante, sim. Só levantando aqui, né, é um aluno de graduação ainda, então é um artigo que ficou muito legal mesmo. A gente foi mais orientando ele e ele fez basicamente tudo. Mas eu concordo também, acho que essa questão das siglas, principalmente das variáveis, né, tá bem confuso na hora que entra ali na discussão. E também vender melhor o peixe. Eu não tinha tido essa visão ainda de dar mais ênfase ali no XGBoost e tudo mais, mas muito obrigado, vou levar para o pessoal lá e a gente vai buscar fazer essas melhorias. Posso dar uma contribuição? Eu levantei minha mão. Daniel, eu pesquiso também, eu utilizo machine learning nos meus trabalhos, e eu tenho uma grande afinidade com essas questões de estatística. Para mim é um parquinho de diversão. Eu gostei demais do trabalho e para um aluno de graduação tá muito bonitinho, tá muito
Tá um nível muito legal. E uma coisa assim que para a vida, né? Isso é um feedback que eu dou e eu percebi, porque é normal, é o galgar do desenvolvimento da pesquisa. Como a professora falou, abrir essa black box aí da machine learning, você mostrar como ela funciona por A, não é por A mais B, porque aí não é um artigo de engenharia da computação, nem coisa do tipo, mas é situar o leitor ali para ele entender o Lé com o CRE ali, ele faz mais ou menos isso, entende? É interessante contextualizar. E eu notei que, não sei se por usar uma amostra pequena ou por outro motivo, mas vez ou outra a gente sempre cai nessa roda de o ele deu uma alta acurácia, mas ele não conseguia entender a explicabilidade, o poder Tá? explicativo dele. E aí, assim, existem outros. Ele fez até um step, aí mostrou os resultados. Existem outros resultados em que outros tipos de machine learning que você bota, que são outras bibliotecas ali dentro, que você vai colocando para poder mostrar quanto daquela variável ele deu de incremento para esse resultado. Então, eu acho bacana que vai dar um upgrade aí na qualidade do artigo para você conseguir publicar ele numa revista fora. Eu não É, entendi. Desculpa intrometer, mas seria uma avaliação específica das variáveis para cada resultado? porque eles são, por exemplo, você no Python, você vai botar lá e vai ter os pacotes que ele vai dizer como additive explanation, né? Que tem vários tipos, várias alterações, mas é o SHAP. O Chaplin, isso. Você tem que eu não estava lembrando que era o Chaplin, mas eu só lembro o final, Addictive Explanation. Tem também um modelo local, vários pacotes que você pode ver. E aí tu puxa, de repente, eu puxo muito naqueles sites lá dos desenvolvedores, que Uhum. eles vão falando, você bota sua dúvida lá, ele já pega. Ou você vai para o API do próprio Sim. um negócio lá que ele vai mostrando. E aí, o que é que faz? Essas técnicas, elas vão lá quantificar, vão trazer aquela contribuição daquela variável para o resultado. E isso você consegue inferir qual é qual é o limbo que tem ali, entendeu? Daquelas variáveis que, de repente, não estão contribuindo tanto e começar a fazer os testes para que, de fato, ele performe e explique porque ele pode performar alto, mas o poder explicativo dele, aí quando você bota ele aplicado num problema maior, a professora falou aí, questões de políticas públicas, etc., você vai encontrar muito mais desvios ali dentro que vão fazer com que, de repente, esse modelo ele não seja aderente. Aí é muito nessa linha, mas é normal. Isso faz parte do. Você está ajustando, você está propondo uma história aqui. Então, é normal ter essas partes de ajustes. Aí é muito nesse sentido. Tá bom, muito obrigado, viu? Inclusive, eu até cito o Chape, ele citou, né, o João Pedro, no caso, citou o Chape, é, que eu acho que foi mais pela linha de vamos comparar os resultados com estudo base, sabe? Mas realmente é bem importante mesmo fazer essa análise mais aprofundada. É importante, Daniel, como está sendo feito com alguns países aqui da América Latina, é importante você estar pontuando os países, trazendo os países para a discussão. Daí a relevância de se ter esse capítulo de discussão, entendeu? Porque aí os países aparecem também, tá? É importante valorizar a base é por então eu acho que é importante trazer os países, de novo, aí nessa hora o setor de utilidade pública aparece, e aí obrigatoriamente vocês têm que trazer dados mesmo, números do setor de cada um dos países, tá? Mas eu iria na outra linha de valorizar o machine learning e usar o setor de utilidade pública como objeto de pesquisa, tá ok? Consegui voltar. Mas eu acho que as discussões estão altas aqui, hein?
Foram Estão me duas. ouvindo bem agora? Sim. Muito bem. Ah, então tá. Mudei aqui, ficou legal. Ali, eu pegando o gancho da professora Márcia, só para finalizar o nosso tempinho aqui, né? Eu vi que os países estão lá na tabela, né? Na tabela 1, tá lá os países e tal. Mas, o Daniel, aqui no caso, foram justamente os países que vocês puderam trabalhar e trazer aqui, né? Como setor de Sim, utilidade pública. sim, sim. É referente à base de dados, né, que a gente consultou. Não, como assim diferente? Referente. Ah, tá. E eu não sei se vai ao encontro do que a professora estava perguntando, mas aqui eu vejo o número de empresas, e quais foram empresas que foram descartadas aqui no caso do setor de utilidade pública. Todas que apareceram foram utilizadas ou não? Foram, sim. Ah, tá, não houve descarte de nenhuma. Ah, Tá. Eu fico só com um pouco de receio, eu não sei se houve esse comentário, né, com relação ao uso de empresas da área do governo, né, de setor de utilidade pública. Como ela possui muito regramento, assim como as financeiras, enfim, eu acho que acaba meio que direcionando alguns resultados, você não acha? então, aí é sempre aquela gangorra, né? Você, tipo, fico pensando também, porque aí a gente tem as especificidades do setor. Se a gente vamos ver separado, porque cada um é específico, cada um funciona de tal maneira. Ou não, vamos fazer de maneira geral, pegar todos os setores, porque a gente vai ter uma visão mais ampla. Sempre tem, acho que acredito ali o ponto positivo e o ponto negativo, né? Talvez seria importante eu colocar lá com mais clareza que isso pode ali enviesar um pouco os resultados, né? É. Bom, embora também não conheçamos, né, quais são os regramentos de cada país para esses tipos de empresa, né? Tem isso também. Acaba sendo um outro limitador aí. Mas, do mais a mais, eu peço desculpas aí, minha internet acabou tendo problema. E se alguém mais tiver algo a comentar, a perguntar, fica à vontade, senão a gente encerra a sua participação. O professor Santos, só para finalizar, reforçando, o Daniel, vocês têm que reforçar o contexto analisado, os países analisados, o setor, tá? E mesmo caso vocês optem por não colocar como protagonista, mas ainda assim ele precisa ser contextualizado. Aí tem que trazer números dos setores, do setor de cada país, tá? É importante, aí essas especificidades, essas idiosincrasias vão aparecer, inclusive elas vão ajudá-lo na discussão dos resultados. De novo, daí a relevância de se ter um capítulo à parte discutindo né, de discussão e implicações dos resultados da pesquisa. Tá ok? Ok, obrigado, professora Márcia. Obrigado você, Daniel. Obrigado, Sandro, e a Clarice também, que deu sugestões. Tá, joia. Parabéns, sucesso aí, né? Tome algumas dicas aí, como possíveis ajustes, ou talvez pensar um pouco mais se serão convenientes ou não para a continuidade do estudo, e parabenizo aí não só a sua apresentação, como também, né, esse estudo, tá bom? Parabéns. Obrigado. Próximo, então, nós temos aqui rotinas organizacionais. É isso, gente? 1674? Isso. Então, vamos lá. Isso. Estão vendo? Sim, Tá. Posso começar? pode. Tá. Bom, boa tarde a todos.
Meu trabalho é intitulado como Rotinas Organizacionais e Tomadas de Decisão, um ensaio sobre a perspectiva da governança corporativa e economia evolucionária. O trabalho foi realizado por mim, mestrando em administração, e a minha orientadora, a doutora de administração, a professora Silvia Flores. Bom, como introdução, teria os conflitos de interesse entre acionistas e gestores, né? No qual eles buscam cada um o benefício próprio. E cada um tenta buscar a maximização da sua utilidade como um indivíduo hedonista, como é tratado muito na economia. Na teoria da agência, surge como uma forma de controle desses conflitos. Então, eles trazem os custos de agência para tentar monitorar e trazer a transparência desses conflitos e das ações que a empresa traz. Então, com isso, há necessidade do surgimento dos mecanismos de governança corporativa. Eles são inseridos para tentar reduzir essa assimetria da informação, que seria através do conselho de administração, o comitê de auditoria, o conselho fiscal. E nesse sentido, tentando introduzir uma parte de economia, que seria a teoria evolucionária da economia, que ela é embasada na inovação dos processos produtivos, né? Que ela busca a otimização dos mercados através do processo mais dinâmico. Então, as rotinas seriam esse fator, né? Que seria as habilidades que todos conseguem trazer e numa forma que sejam repetitivas. E como argumento central seria compreender como as rotinas da teoria evolucionária da economia afetam a tomada de decisão dos gestores sobre a ótica da governança corporativa. Bom, então o surgimento seria através da necessidade de pulverização das propriedades, né? É assim que surgiu os conflitos de interesse e tomada de decisão, que seria a dissolução dos acionistas majoritários, no qual os gestores também poderiam ter um maior poder, né? Para tentar buscar os seus benefícios também e aumentar o desempenho. Então, surgem depois os problemas de conflito de interesse, que seria já entre o principal, que seria o dono de capital, e os agentes, que seriam os gerentes, no qual eles passam a tentar, cada um tentando buscar o seu próprio benefício. E nesses benefícios, para tentar monitoria e transparência, como foi tratado anteriormente, seriam os custos de agência, né, surgiriam. Que daí teria a necessidade de alinhar os interesses de todos os stakeholders, que seriam através esses custos se gerariam através dos custos com elaboração de contratos, perdas residuais devido aos conflitos, custos para o monitoramento das atividades dos gestores, a elaboração de documentos que comprovem a sua presteza e bom senso nas atividades. Portanto, a governança corporativa traria uma implementação de práticas de governança corporativa, né? E no quesito de trazer uma mitigação dos conflitos de interesse. Isso seria através da redução da assimetria da informação, para a qual os stakeholders teriam maior conhecimento, né? Então, um dos principais mecanismos práticas da governança corporativa seria o conselho de administração, no qual ele traria o monitoramento e essa transparência, fazendo a relação entre todos os stakeholders, né, auxiliando na tomada de decisão e gerando os resultados para alinhar os interesses, né? Mas uma coisa que tem que ser considerada seria a diferença no ambiente legal, no qual os países desenvolvidos têm uma possibilidade maior para os credores e acionistas de uma proteção legal mais forte, enquanto nos países em desenvolvimento, os emergentes, como o Brasil, apresentam uma menor proteção. Nesse sentido, a economia evolucionária, que seria os fenômenos ligados a mudanças econômicas, que seria através das ofertas dos fatores, a demanda por produtos, a inovação das empresas, né? Ela traz essa dinâmica do mercado, né? As empresas teriam que estar sempre em constante evolução e então em constante mudança o mercado estaria. Então, a inovação seria o foco principal, né, da economia evolucionária, no sentido de que a empresa, para continuar progredindo e tendo o seu espaço no mercado, ela teria que buscar inovações.
Portanto, as habilidades seriam os conhecimentos subjacentes, né? E as replicações ao longo do tempo, no qual essas ações das organizações, né, seriam desempenhadas sucessivamente através de escolhas, buscando a otimização do processo produtivo, e elas gerariam as rotinas, que seriam esse conjunto de conhecimento, onde todas as tarefas seriam previsíveis e passíveis de regulação. E as rotinas também tratadas como uma fonte de mudança, né? Que é ela que busca trazer novas formas de compreender o mercado e as ações das empresas. Portanto, as empresas teriam essa memória organizacional, que seria então um acúmulo de conhecimento, né? Que seria através dos conhecimentos tácitos dos indivíduos, construído através das bases de experiência e reiterações, possibilitando sim as melhores decisões dos indivíduos e da empresa, porque as ações passadas teriam impacto no presente e no futuro. Porém, tem que trazer em consideração as incertezas, né? Porque nem todas as ações humanas são controladas, então existem os hábitos e impulsos prévios, e assim, né, tem a adaptação das empresas no processo de seleção natural, onde as empresas que não aplicam essas funções assim de inovar, de buscar mudança, elas seriam retiradas do mercado. Portanto, alinhando as ideias, traria a diluição do controle dos acionistas, né, porque traria a descentralização do poder dos acionistas, facilitando maior o controle, novas formas de controle e transparência das atividades através das rotinas, né, onde teria maior conhecimento e transparência, o aumento da maximização da utilidade em todos os níveis empresariais, traria a repetição das ações, sendo uma forma mais previsível, a mitigação dos custos de agência para a redução do monitoramento e trazendo que nem todos os comportamentos dos empresários são previsíveis, que há os elementos estocásticos, né? Que ações aleatórias vão acontecer, portanto, tipo, as rotinas não têm a capacidade de controlar tudo, de entender todas as ações. Então, as rotinas com habilidades qualificadas podem reduzir os riscos de manipulação dos dados, mitigando os problemas de simetria. E como reflexões finais, traz a possibilidade de redução dos custos para as empresas, tendo um maior conhecimento de como que essas ações são realizadas. Então, os stakeholders teriam maior conhecimento, uma maior informação, o aprimoramento do processo produtivo e das atividades de gestão por meio das rotinas, o auxílio na definição e determinação de tarefas, e o benefício para os mecanismos de governança, como o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, o Conselho de Auditoria, e a facilitação desse monitoramento, né, reduzindo os custos e tendo um maior conhecimento sobre o que está acontecendo. E, portanto, uma figura trazendo essa relação, onde a teoria da agência entraria com o monitoramento e controle, né, e a economia evolucionária com as rotinas, com essas habilidades repetitivas e essa fonte de mudança. E, então, no final, traria uma melhor compreensão das atividades, da facilitação no monitoramento, redução da assimetria na informação e uma tomada de decisão mais eficiente. Essas são as referências bibliográficas utilizadas principalmente agora só para os slides. E é isso. Muito obrigado. Parabéns, Maurício, pela apresentação. Senti que você está um Obrigado. pouquinho nervoso, né? É muita coisa agora acontecendo daí. É uma apresentação em cima da outra, ou final de Que bom. mestrado também, por isso daí tá. Não, que bom, que bom. Parabéns. Obrigado. Bom tê-lo aqui. Pelo nome, né? Eu brinquei no início, né? Uhum. Meu parente aí, Maurício Braz. E eu passo a plateia inicialmente aí para fazer algumas perguntas, alguma ponderação. Quem gostaria de perguntar, tirar uma dúvida? Bom, já que não. Oi, eu posso Opa! fazer alguns comentários, professor Sandro?
Não, tá joia, pode sim. Eu já ia até entrar, porque eu vi que ficaram em silêncio. Não, desculpa, porque o Zoom saiu. A gente aqui na FUCAP, a gente usa o Teams, então o Zoom ele some Ah, aqui no meu computador. é. Maurício, boa tarde. Eu quero Boa dizer assim tarde. que eu li o ensaio proposto com um interesse diferente, porque eu adoro o assunto rotinas organizacionais, Uhum. a economia evolucionária. Para quem é de estratégia, ela é muito importante, é sagrada para quem estuda RBV, estuda capacidades dinâmicas. Eu particularmente, eu gostei muito da proposta de vocês de conectarem governança Uhum. com rotinas, tá? Eu acho que é um assunto ainda, diria, nada discutido, tá? Sim. Então eu acho que a proposta de vocês, enquanto relevância, assim, eu acho que ela é considerável, tá? Agora, quanto ao ensaio teórico em si, primeiro eu vou tirar o chapéu, porque escrever ensaio teórico, pelo amor de Deus, não é uma tarefa muito fácil, tá? Então, por isso que a minha sugestão para vocês, eu não sei se isso aqui é derivado de uma tese, é da sua tese, alguma coisa assim? Não, isso aí foi só um ensaio teórico que eu fiz para uma cadeira, e daí depois ele ia ser Ah, aprimorado, tá. por isso. Então tá. Então a minha sugestão para vocês eu acho que, como eu falei, eu não vi ninguém ainda fazendo essa conexão entre governança e rotinas propriamente dita, embora tenha um artigo recente, depois eu vou colocar aqui a referência para você, que de Uhum. certa forma permeia essa discussão, não exatamente o que vocês estão discutindo, mas é exatamente trazendo a economia revolucionária para discutir rotinas em governança, tá? Mas aí tem uma pegada mais tecnológica, mas eu acho que já ajuda a permear a discussão. Então, eu acho assim, eu acho que é um assunto que vale muito a pena ser explorado, Uhum. mas enquanto ensaio teórico, ele precisa ser aprimorado, porque, de novo, escrever um ensaio teórico não é para qualquer um, tá? Exige muito esforço, muita leitura, o uso de muitas referências. Uhum. E aí a minha sugestão para vocês escolham uma revista para onde vocês querem enviar esse artigo, preferencialmente escolham uma que não tenha limite de páginas ou de palavras, ou que tenha um limite grande, porque o ensaio teórico ele exige espaço, tá? Para você fazer uma discussão teórica com profundidade requer espaço. E aí, o que eu acho que está faltando aqui no seu artigo? Ele ficou muito descritivo e ficou pouco dedutivo, Uhum. interpretativo, tá? É até desculpe falar interpretativo, que o interpretativo é mais indutivo. Quer dizer, eu acho que faltaram proposições. Somente aqui nas sessões 4 e 5, eu traria proposições para cá, tá? E aí eu senti falta de algumas referências, tá? Uhum. Inclusive da própria Peteraf, de estratégia, tá? Porque estratégia, governança não estão tão distantes assim, então faltaram alguns autores aqui, eu posso colocar esses autores para você aí no chat, mas era exatamente isso que eu faria, tá? Eu aprofundaria essa discussão, se você tiver tempo, tá? Uhum. Escolha uma revista para onde vocês querem enviar, porque aí você já tem uma ideia do espaço. E para escrever esse artigo aqui, essa proposta requer espaço, precisa de mais referências e precisa trazer proposições. Por exemplo, a figura que você traz no final, eu colocaria ela logo no início do seu referencial teórico pós-introdução e deixaria ela mais detalhada, inclusive com mais dados do que você está trazendo da teoria de agência, do que você está trazendo da economia revolucionária e como elas estão dialogando para você discutir governança corporativa. E aí, a partir desta figura, com mais detalhes, eu então faria a discussão com a criação de proposições. Tá? Lembra que proposições no estudo teórico, eles são quase que as hipóteses no estudo quant. A gente faz o teórico com proposições para que essas proposições sejam testadas num estudo quantitativo ou mesmo num estudo Uhum. qualitativo. Então, eu faria dessa forma, mas eu acho que a proposta da discussão é muito bacana, eu não vi nada ainda,
Então, eu recomendo que você aprofunde e, 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 e traga as proposições em uma figura mais robusta, porque isso vai te ajudar a discutir mais esse insight. Para mim, ele ficou curto, Sim. tá? Ele está pequeno para o tamanho da discussão que vocês se propõem aqui, mas enquanto sacada, eu achei muito bacana, tá ok? Sim, uma coisa, o meu propósito agora também seria até ampliar ele, agora levar para o quantitativo, que é o que eu gosto também, né? Não, Que, calma, 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 calma. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. não, mas fazer a ligação com as Foque no quali transações. primeiro, aqui no quali, no Sim, sim. teórico primeiro aqui, porque o ensaio teórico, ele é teórico, Não, né? O mas nome uma já diz. continuidade depois, eu digo. Ah, depois você vai para o Isso, quant, conforme é, for, você pode até desenvolver uma escala, entendeu? E aí sim. você faz uma pesquisa qualitativa, uma ground, para te ajudar a aprofundar esse Uhum, ensaio teórico numa realidade. E aí sim você vai para uma quant, e aí você divide a quant numa análise fatorial exploratória e depois um estudo testando esses construtos que você vai derivar do quali, entendeu? uhum, Fica na realidade, fica uma tese, diga-se de passagem. sim. É uma tese, tá Uhum, ok? tá, obrigado. Bem, aproveitando um pouquinho das palavras da professora, na leitura que eu fiz até chegar a essa figura, eu como tenho a formação mais com contador e voltado para a área de finanças, eu acho que eu acabo rebocando um pouco do que a professora disse. Na figura legal, a ideia é fantástica, coisa que também não lembro de ter lido, mas assim, para mim faltou mais informações, né? O que monitoramento teria como a ligação da economia evolucionária, como rotinas, tá certo? Como controle, percebe? Alguma coisa mais pormenorizada para poder fazer esse vínculo e, claro, conseguir fazer esse triângulozinho aí para baixo, como você fez, né? Uhum, Para poder ter essa ligação e até conseguir chegar nessas proposições que você acabou de colocar aqui, né? Embora não tenha sido a proposição propriamente do estudo teórico, né? Do ensino, do ensaio teórico. Mas eu acho que, para mim, faltou essa pegada de mais informações para conseguir formar e ter essa ligação dessas duas teorias, tá certo? Eu acho que você tem bastante trabalho a fazer, viu? sim, Tanto é que até eu havia até colocado uma pergunta nesse sentido, né? Os pesquisadores têm ideia de como averiguar essas duas teorias, né? Tanto da agência como a evolucionária, para chegar a favorecer a governança corporativa? Se sim, de quais ideias? Porque a partir do momento que você acaba pensando em um cenário, eu acredito que facilita você montar até a própria teoria, tá certo? Porque você conseguiria montar uma teoria apropriada a um cenário. Aí sim. outros pesquisadores vão bater em você. Isso é muito bom, tá certo? Por quê? Porque vão melhorar cada vez mais essa sua ideia, tá certo? Uhum, Quem tá mais? ótimo. Eu levantei minha mão, professor. O senhor Perdão. fala de de rockzinho, né? Que ele vai juntando, fazendo umas. Que ele não vai propor uma nova teoria, ele vai propor uma extensão, né? Uma ideia nova para se acoplar ali, né? Eu achei legal, Maurício, que Maurício chegou aqui dizendo: eu estou terminando a minha dissertação. Ele é do mestrado, pessoal. Então, ele trouxe um artigo, ao meu ver, que já estou no segundo ano do doutorado em ADM, que de uma coisa que houve um esforço mental ali para se colocar. Então, não é fácil fazer. Até hoje tem gente que pena, aqui a gente chama penar, penar é se esforçar muito e ainda Sim, assim não entregar uma coisa legal, quem recebe chama isso. E ele trouxe coisas que foram bacanas, encorpadas, e lógico, como um aluno de mestrado, ele não pagou aquela teoria organizacional avançada, que é tipo uma cadeira tipo essa de doutorado, que a gente vai ter a fermentação intelectual para poder chegar a desenvolver esses ensaios e pipipi, que é o grande mote da coisa, né? Que a gente tem que primeiro idealizar tudo, principalmente a gente que é de finanças e contabilidade. Não é só chegar aí, blue, aí tem que o porquê que 2 mais 2 é 4. Então, a gente faz um ensaio disso.
Então, assim, muitos pontos a professora Márcia falou, outros o professor Sandro falou, e eu acho que eu sou de ESG, então eu vou puxar para mim, né? Sim. Eu estudo Greenwash, meu grupo de pesquisa em sustentabilidade e finanças, então eu acho que poderia ter uma perninha disso, porque a gente não consegue ter apenas um isolado, a gente também tem que ter a questão da cultura organizacional nesse sentido também, acho interessante abordar. Uma outra questão é que a gente vive numa roda de samsara, né? Tipo uma coisa eterna que está ali indo e voltando, que é os conflitos de agência, que ninguém nunca descobriu como é que zera. Então, um caminho para isso, que eu acho que pode ser bem interessante, é justamente você propor mensurações dessas questões, que é muito difícil, é difícil. Eu estou tentando mensurar greenwashing e só Deus sabe que Sim. ninguém consegue, porque é muito complexo, é muito facetado, mas já que você gosta de fazer esse esforço mental tão cedo, eu te aconselho a ter essas ramificações de pensamento para poder você chegar e dizer uma frase sua tem 100 quilos. Pá. Entendedores entenderão, porque a gente está tudo dentro da academia, né? Não vai escrever 20 folhas para dizer uma coisa básica. Então, é nesse sentido de evolução e síntese, que é muito bacana. E tem que ter 50 folhas, viu mesmo? Coisa. Então, é difícil o povo publicar 50 folhas, né? Não, Não mas coisa. encontra, principalmente na área de estratégia, algumas revistas encontra, tá, Maurício? Eu coloquei aí uma referência do Becker. Eu acho que a primeira coisa que vocês precisam é compreender o que são rotinas organizacionais. Vocês vão ver que rotinas, embora a principal característica conhecida seja a repetição, mas ela tem outras características, e o Becker explora isso muito bem. Eu estava procurando o livro dele aqui, mas está lá em casa. Então, acho que a primeira coisa que vocês precisam é o que são rotinas organizacionais, e aí você tem que trazer Becker e companhia para essa discussão. Aí você vai ver que a Pentland, Feldman, esqueci de pôr Peteraf aqui também, você precisa entender como esse pessoal discute rotinas organizacionais. Aí você precisa trazer a governança, e então conectar a governança com rotinas. Tá? A Clarissa trouxe a questão da mensuração, mas, novamente, o recorte do ensaio teórico ele não visa mensuração. Tá? É importante dizer isso. Primeiro, o ensaio teórico traz as elucubrações. Mas Daí é a relevância das proposições. Aí, então, a partir das proposições, você, então, passa para um teste, entendeu? Mas só para não confundir do ponto de vista acadêmico, epistemológico, principalmente, que ensaio teórico não tem como olhar para a mensuração. Tá ok? Tá. Obrigado. Mas é mais assim, para ele ticar. É bom mensurar. Aí, pô, entende, professora? No sentido de ele citar que é necessário esse esforço para ele já ter uma ramificação para um trabalho Pode futuro ter, nesse e sentido. pode dar indicações, mas é porque o ensaio teórico não dá conta. É. Ele não dá conta, tá ok? É isso aí, Maurício. Mais alguém gostaria de comentar? Maurício, você viu que eu coloquei aí no chat, não sei se eu Sim, mandei eu para vi. todos, Muito tá? obrigado. Muito Ok. obrigado. Tá. Maurício, parabéns, tá? Eu acho Obrigado. que todas as palavras aqui vêm sempre para contribuir, não é para você ficar apavorado, tá certo? Não, jamais. Porque são discussões que, todas elas, muito bem-vindas, e aí você é que tem que, num primeiro momento, né, como a professora comentou, é a ideia do ensaio, né? Depois, vem aí a ideia do Sandro, a ideia da Clarissa, no sentido de dar continuidade numa situação mensurável, tá bom? Mas, primeiramente, parabéns, né, por tudo que você tem feito, parabéns por todas as palavras que os professores disseram aí para você, tá bom? Tá bom, obrigado. Agradecemos aí a sua presença. Bem, agora vamos para o artigo de conexões políticas. Olá, boa tarde a todos. Conseguem Boa me ouvir? tarde. Me ouvem bem? Sim, sim.
Então, vou colocar aqui meu artigo. Isso. Deixa eu botar aqui. Deixa eu só botar aqui no primeiro slide. Conseguem ver, por favor? Tá rodando aqui. Agora apareceu. Eu- Se você consegue colocar em modo apresentação? Isso que eu ia falar, eu não tenho muita experiência com Zoom. Como é que eu boto aqui? More? Não, é no próprio arquivo do Ah, no PowerPoint. PowerPoint, é. É. Deu certo? Por enquanto, Eu para acho mim que aparece o eu acho que ele tem que colocar para compartilhar. Eu não sei se tu botou o ecrã todo ou se tu colocou a janela só o toda. arquivo, Não, né? gente, é só clicar aí na janelinha aí embaixo dele aí para pôr o F5 aí do computador para pôr no modo apresentação. Botei aqui. Não foi? Ah, então Tem a que Clarissa tem compartilhar. razão. Você compartilhou o PowerPoint, tem que compartilhar aonde está a apresentação. É. Cancela, tira o compartilhamento. Na hora que Tá bom. você fizer de novo, você vai ver que em uma das janelinhas aparece o modo apresentação lá do PowerPoint. Ah, é. Eu vi. Deu certo agora? Agora sim. Ótimo. Pode começar. Posso. Então, boa tarde a todos, né? Meu nome é Irã, eu sou um dos autores aqui do trabalho, em conjunto com o Francisco Juanito, que é mestre em administração, e o Johnny Gomes, que é doutorando em administração pela FUCAP. Então, o meu trabalho ele é Conexões Políticas e a Formação do Conselho de Administração em face da Lei 13.303 de 2016. Esse artigo aqui, contar um pouco da história, ele decorre um pouco da minha tese, né? Porque a tese ela analisou as conexões políticas como um fator a ser inserido nos modelos multifatoriais de Fama em Frente de Carrara, né? E durante lá a pesquisa, tal, muitas das coisas foram aparecendo em virtude de olhar lá o perfil do conselheiro em face dessa lei aqui, porque essa lei definiu que algumas pessoas não poderiam participar do conselho de administração. E a gente partiu dessas pessoas como sendo uma proxy para ser inseridos nos modelos multifatoriais de Fama em Frente, né? E eu já fiz 2 artigos, um já foi aprovado, tem mais 2 já na ESO, em fase de avaliação, e tem 2 aqui agora no SEMIAD que eu submeti esse ano, né? Correria para todo lado, né? Não podia deixar de ser, né? E vou apresentar aqui um pouco aqui. Então, a contextualização vai ser um pouco rápida, né? Porque parte da premissa que o pessoal conhece os temas, né? Teoria da agência, aquela coisa, teoria da dependência de recursos. Então, a gente vê aqui, em resumo, que essa lei ela vedou de forma expressa que dirigentes de sindicatos, dirigentes de partidos políticos, membros de agência reguladora, parlamentares e ministros de Estado, ministro secretário, fizessem parte do Conselho de Administração de Empresas Privadas, né? Então, partindo da teoria da agência, nós pensamos que essas pessoas poderiam ser um custo de agência e, por isso, foi impedida a sua participação. Mas aí vem a questão X que a gente pode começar a pensar. Será que o legislador, quando fez a lei, ele chegou a pensar esse tipo de coisa? Será que o legislador conhece a teoria da agência? Só que a gente tem um outro lado, que é a teoria da dependência de recursos, que diz que esse background político ele pode ser uma expertise, pode ser considerado uma expertise e, portanto, algo a ser incentivado, fomentado, né? A gente tem aqui no Brasil o IBCG, né, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que não faz nenhuma ressalva quanto a possíveis indicados políticos no Conselho de Administração. Então, embora a lei ela trate das empresas privadas, pensou-se 2 questões. A primeira delas, né, a expertise faria com que também existisse político nas empresas privadas, ou, após a promulgação da lei, que haveria um deslocamento desses eventuais políticos para o Conselho de Administração das empresas privadas, porque é preciso reorganizar o sistema, né? Se esse pessoal está indicado somente pelo lobby político,
naturalmente haveria uma força para poder realocar em outros conselhos, de modo a dar sustentabilidade para o arranjo político, né? Então, em resumo, assim, essa é a ideia central da investigação, né, do conselho em si. Tá? Então, a gente vê aqui, né, a questão da problemática, conforme eu falei, ela analisa essa formação desse conselho. E parte da premissa, né, de que, em geral, Fáquio, que é que estuda bastante a formação do conselho, uma das principais referências sobre o conselho, ela parte da legislação dos países, para poder formar proxies nos países, inclusive no Brasil, né? Ela analisou as conexões políticas no Brasil e pensou nisso. Então, a ideia é qual, né, a conexões políticas na formação do conselho. Como é que isso está estruturado? Né? A pesquisa basicamente é essa. Na hora de copiar aqui, eu acabei copiando errado, peço desculpas, mas a pergunta é essa. A gente quer saber qual o impacto da lei na formação do conselho. Porque se a lei foi promulgada, é porque havia pelo menos um indício de que os conselhos de administração das empresas privadas, das empresas controladas pelo poder público, estariam formadas em sua totalidade ou grande parte por agentes com formação, com vínculo político, né? Então, o objetivo geral é analisar a formação do Conselho de Administração das empresas reguladas em face da Lei 13.303 de 2016. Conforme eu falei, empresas reguladas, porque a ideia da teoria da dependência de recursos naturalmente colocaria políticos no conselho para fazer face à regulação. Então, a gente teria aquele famoso toma lá da cá, no clientelismo, de modo que esses conselheiros politicamente conectados fossem alguém, né, algumas pessoas com capacidade de facilitar, digamos assim, os objetivos organizacionais, as estratégias, no que se refere à regulação e no que se refere à antecipação de políticas públicas e até mesmo canais de financiamento, como, por exemplo, o BNDES, né, canais de financiamento aí subsidiados. Tá? Então, o objetivo geral pode ser dividido, né, nos 3 objetivos específicos a seguir. Então, o primeiro dele, dissecar a formação do Conselho de Administração, então, num período anterior e posterior. Né? No período anterior, nós queremos saber se existiam mesmo essas pessoas no Conselho, porque se foi promulgada a lei, né? E segundo, saber se houve um deslocamento desse arranjo político para as empresas privadas, de modo a tentar, conforme eu coloquei aqui, fazer o equilíbrio do sistema. Tá? Então, o objetivo número 2, apresentar o perfil dos conselheiros e suas competências para o cargo, porque a lei ela foi taxativa, então ela criou um critério objetivo. Mas ela não analisou que um eventual indicado político pudesse ter competência para estar ali. Né? Ela criou um critério objetivo, como se diríamos, a nota de corte. Mas será que esse conselho não tem competência? Tá? Então, dentro do artigo, eu coloquei como marco de competência uma pesquisa recentemente realizada pela KPMG, em 2022, né, uma das Big Four de auditoria, onde ela encontrou que o perfil mais comum dentro dos conselhos de administração é administrador, contador, economista e bacharéis em direito. Né? Então, a ideia da pesquisa é justamente essa, analisar se, de repente, esse conselheiro não tem competência, né? É só lobby político, tá? E o terceiro objetivo é investigar as práticas de governança corporativa na formação do conselho. Então, aqui a gente procurou testar a questão da independência dos demais conselheiros. Afinal de contas, haveria uma relação inversa. Um conselho formado por muitos indicados políticos entraria em conflito com eventual conselho formado por independentes. Né? E também a questão da governança corporativa. As empresas nos melhores níveis de governança corporativa, nos mais altos, elas tenderiam a não aceitar muito a conexão política, tendo em vista que ela tem que praticar uma série de requisitos para poder manter nos níveis mais elevados de governança. Então, restaria para as empresas de menor, né, os níveis não diferenciados da B3. Tá? Então, a justificativa, né, compreender as recomendações emitidas por instituições, igual a IBCG e IBGC, que disseminam boas práticas de governança, e a questão da lei. Né? A gente vê aqui que nos Estados Unidos também não tem nada com relação a essas questões de vedação, pelo contrário, recomenda-se a diversidade de agentes, e conforme eu falei, o relatório, né, a pesquisa feita pela KPMG. Então, a relevância para a academia, né, o fato de estudar a eventual formação de um conselho, sem a presença de conexões políticas. Né? Para o mercado, o fato de estudo, a gente vai analisar, vai dissecar se realmente existem esses conselhos,
e, de repente, ver se um conselho agrega valor ou não, né? Porque os estudos, em geral, que se baseiam na teoria da dependência de recursos, ele ainda não é conclusivo com relação à presença dos políticos no conselho. Então, alguns estudos encontraram vantagens, outros indiferentes, e alguns encontraram, digamos, prejuízos da formação do conselho com vínculos políticos, tá? Para a sociedade, ratificar ou retificar a ideia de que o apoio político decorre só de, digamos, alinhamento político, não necessariamente competência, tá? Então, a gente vê aqui que, considerando a literatura, eu fiz aqui uma breve explanação do que seria a literatura, e até para que não tome muito tempo, que eu acho que o tempo mais importante é o da discussão, e não necessariamente revisão de literatura. Então, eu coloquei aqui diretamente as hipóteses, né, de pesquisa, que a pesquisa é quantitativa. Então, são significativas as conexões políticas decorrentes dos impedidos para a lei. É a essência do artigo em si. Se eu não encontrar significância nessa primeira hipótese, o artigo em si, ele cai, ele passa a não ter nem fundamento, né? A hipótese H1A, no caso, conforme eu falei, a questão principal é encontrar significância dos dirigentes de partidos políticos, dirigentes de sindicatos e dos dos membros de agência reguladora. Porque esses três grupos, essas três pessoas, de modo geral, elas não foram citadas no estudo de Fáquio, né? Então, é uma ideia aí do ineditismo, de por que se vedou esse tipo de conexão, né? Afinal de contas, o partido político, o diretor de partido político, o diretor de sindicato, né? Por que eles foram colocados na lei, tá? Então, a hipótese número 2, existe uma relação inversa entre a independência do conselho e as conexões, conforme eu falei, a questão de um conselho formado em grande parte conselheiros independentes, ele naturalmente traria um conflito, né, com essas conexões, porque a lei parte da premissa que esses indicados políticos não detêm competência. Porque se eles apresentassem a competência, não haveria problema, né, não haveria uma restrição tão objetiva, né? Poderia até colocar alguns critérios lá, mas a gente vê que não existe essa flexibilidade, tá? E a hipótese número 3, existe uma relação inversa entre a governança corporativa e as conexões políticas. Aquilo que eu citei, né? Os níveis diferenciados de governança tendem, né, a não aceitar, digamos, vínculos políticos puramente de arranjos, né, e não por competência, tá? Então, aqui, a análise em si, né, ela foi feita no software NVivo, buscando as palavras para poder formar os conselhos, porque foram feitas nas empresas reguladas. A amostra foi 103 empresas, por 10 anos, né? Eu estava pesquisando aqui, eu achei, no caso, foram 1.130 empresas, no caso, né? 103 empresas, perdão, 1.030 empresas. Então, 103 empresas por 10 anos, 1.030 observações. Cada conselho, em média, tinha 7 pessoas. Então, eu multiplicaria aí praticamente 7.000 perfis, né? Então, o software serviu para caçar essas palavras. Nós transformamos as palavras em proxy, de modo a analisar o tamanho do conselho, e transformamos a quantidade de conselheiros aí com origem em dirigente de sindicato, dirigente de partido político e dirigente de agência reguladora. Até mesmo para poder entender o porquê que essas pessoas foram inseridas e se é relevante, né, se é significativo isso aí. Então, conforme eu falei, está aqui a transformação, né, da quantidade de conselheiros independentes ano a ano em relação ao tamanho do conselho. É uma proxy já comum na academia, você fazer a proporcionalidade. A governança, DAMI, né, no caso, os níveis diferenciados, e variáveis aqui de controle da participação feminina, que seriam as variáveis de controle lá no modelo, tá? Então, aqui, as principais variáveis usadas. Então, a variável independente, que é o tamanho do conselho, né? A métrica, a quantidade de conselheiros ano a ano. Nós obtivemos esse dado formulário de referência. As conexões políticas, proporção de conectados e tamanho do conselho. Aí foi feita a pesquisa no formulário de referência oferecido pelas empresas. Conselheiros independentes, a proporção de conselheiros independentes. Nível de governança corporativa. As variáveis de controle, tamanho, rentabilidade, participação feminina, interlocking, expertise e se o controle era público e privado. Então, aqui, a saída do NVivo possibilitou atingir o objetivo específico número 1, que é dissecar a formação do conselho. E aqui nós temos uma regressão linear com dados em painel para verificar a significância tanto das conexões políticas em relação ao tamanho do conselho, como os conselheiros independentes, nível de governança corporativa, expertise, uma eventual participação feminina, né, não foi o objetivo desse nosso artigo,
É igual eu falei, são artigos que eu estou fazendo na minha tese. O próximo que eu pretendo escrever com relação à participação feminina, conexões políticas e feminino, e, digamos, conselheiras femininas, né? Para verificar se elas são significativas no âmbito das mulheres. E aqui, já analisando, né, os resultados. Então, nós vemos aqui que ano a ano a formação do conselho, tamanho do conselho. Aí, aqui na terceira coluna, onde está escrito CP, Conexões Políticas, a gente pode observar que a lei foi promulgada em 2016. Eu excluí o ano da lei por ser um possível outlier. Então, até 2015, a gente vê que é significativa relativamente à formação, à presença de conselheiros conectados, né? Já em 2017, houve aí uma redução significativa dessa quantidade. Então, a gente vê que o arranjo político ele não se reorganizou para as empresas privadas. Então, o que fazia o conselheiro se permanecer lá era a indicação política, não era a competência. A gente vê que houve um movimento inverso. Nos anos que era permitida a indicação, o número de conselheiros independentes era menor, então eles saíram, os conselheiros independentes aumentaram. Nível de governança corporativa, embora, né, as empresas estivessem, porque aqui 47 empresas nos níveis diferenciados. Então, o setor, a maior parte das empresas estão nos níveis diferenciados de governança corporativa e mesmo assim apresentar conexões políticas. A quantidade de conselheiras femininas é relativamente pequena, né, em relação ao universo de homens, tá? A maior parte desses conselheiros estão em interlocking, né, mais de um conselho. A expertise deles, embora, né, a lei parta de um critério objetivo, mas grande parte desses conselheiros possuem, sim, competência. A gente pode observar aqui que até o ano de 2015, né, de 34 conselheiros em 2015, 16 deles tinham formação ou em administração, ou contabilidade, ou economia, ou direito, né? Então, não são conselheiros notadamente, digamos, sem competência. E aqui, controle público, né? A maior parte das empresas são de controle privado, né? Apenas 21 empresas da amostra que são de controle público. Tá? Aqui, no caso, né, dissecando realmente só as conexões políticas. Então, agora vamos trabalhar só as conexões políticas em si. Então, no ano de 2011, 62 pessoas. A gente percebe que quase 50% são de origem de sindicato, de partido político ou de agência reguladora. Então, aqui na terceira coluna, pode observar que é bem significativa aqui a quantidade, né? Eu diria que 50% dessas pessoas têm origem ou em sindicato, ou em partido político, ou em agência reguladora. A maior parte dessas pessoas estão nas empresas controladas pelo poder público. Então, aqui a quantidade de controle público. Você vê que a maior parte dos conselheiros estão nas empresas públicas. As empresas privadas apresentam uma quantidade relativamente pequena, né, em relação às empresas públicas. Então, você percebe que não foi identificado como expertise ter aí o conselheiro de origem política. A participação feminina é pequena, né? A quantidade de mulheres conectadas é pequena. Você vê que quase não tem mulheres conectadas, né? Por exemplo, em 2015, nenhuma mulher tinha vínculo político, né? De 34 pessoas com vínculos políticos, nenhuma era do sexo feminino, né? Aqui, em 2011, de 62 pessoas, apenas 9 eram mulheres, né? Então, você vê que a maior parte são homens, né? Até alguns estudos empíricos dizem que há baixa participação feminina nos conselhos de administração em geral, né? Aqui você vê conexões com expertise. Praticamente metade dos conselheiros tinha algum conhecimento na área de gestão, tanto na área pública como na privada, né? E as mulheres, em modo geral, possuem sim, embora sejam conectadas, elas possuem sim formação compatível para o exercício do cargo, segundo a KPMG. Então, aqui, a correlação das variáveis, né? A gente vê aqui que a conexão política e tamanho do conselho. Então, quando o conselho é maior, tem mais conectados politicamente. Conselheiros independentes também nas empresas maiores, com um conselho maior. O interlocking também ocorre nas empresas maiores. A conexão política tem uma correlação negativa com a governança corporativa. E tem aqui uma forte correlação com a expertise. Então, os políticos conectados possuem sim competência, né? Os conselheiros independentes, eles são mais presentes nos níveis diferenciados de governança corporativa e nas empresas maiores. Tá? Então, isso aqui, com relação à correlação, que a gente tem de mais significativo. Aqui é o resultado da regressão linear em painel, né? Então, a gente vê que o modelo mais adequado foi efeitos aleatórios. Sim? Ira, Oi, pois não? por gentileza, você condensa em um minutinho para a gente finalizar, porque o tempo já acabou, tá bom? Tá bom, Obrigado. obrigado.
Então, esses efeitos aleatórios aqui foi o modelo mais adequado, o modelo mais à direita, tá? Foram significativas as variáveis, foram propostas. Aqui, para a gente sintetizar, né? Conforme eu falei, a discussão que consumia mais tempo. Em resumo, o modelo mais adequado foi efeitos aleatórios, né? Aceita-se H1, ou seja, é significativa a participação de políticos, de membros com origem política nos conselhos, né? H2 realmente apresenta uma relação inversa entre conselheiros independentes e background político. E, no caso aqui, H3, que seria uma relação entre governança corporativa e o background político, não se mostrou significativo, né? Diverge do esperado, conforme foi colocado ali na hora da apresentação das conexões. Nós achávamos que também teríamos conexões políticas nas empresas privadas e que, após a edição da lei, essas conexões iriam migrar para as empresas privadas. Não ocorreu, né? Embora os conselheiros pudessem ser considerados pessoas capacitadas, teoricamente, para o cargo. Então, a gente vê que a força política era o que mantinha essas pessoas lá. Então, as empresas privadas não consideram a conexão política uma expertise. A governança corporativa não foi fator significativo. Então, a gente tem aqui um alinhamento parcial à teoria da agência, porque se esses grupos saíram do conselho, realmente foi observado que são pessoas, digamos, que podem vir a ser um custo de agência. Algumas referências. Muito obrigado. Joia, não, obrigado. Parabéns pela apresentação. Tudo bem. Eu que Abro agradeço. abro palavras aí para a plateia. Eu vou, de novo, eu vou começar a falar, e neste caso, eu vou falar e vou sair, porque eu tenho um compromisso às 18h30, tá ok, ô Irã? Pois muito bem, a primeira coisa que eu gostaria de pontuar é, uma hipótese não confirmada é um baita resultado. Então, os pesquisadores tendem a achar que tem a obrigação de confirmar as hipóteses. Não, não tem. Tá? Se a hipótese não for confirmada, é um baita resultado. Tá? Então, não fique frustrado caso a sua hipótese aqui principal não fosse confirmada. Tá ok? A gente precisa desmistificar isso. Os pesquisadores valorizam um pouco as hipóteses não confirmadas, e pelo contrário, as não confirmadas exigem um esforço muito grande do pesquisador, porque ele tem que encontrar possíveis explicações para a não confirmação da hipótese, tá ok? Só alertando isso, porque você falou com muita ênfase e não é verdade, tá ok? Então fique tranquilo com relação a isso. A outra coisa que eu gostaria de falar do seu trabalho, eu acho que ele tem um diferencial muito grande também de trazer a lei e discutir conexões políticas. E aí eu vou chamar a atenção para você, que, deixa eu abrir conexões políticas aqui, o 310. Você traz conexões políticas desde o título, e as conexões políticas estão nas suas hipóteses. Contudo, conexões políticas, que é a central, é a protagonista, é o construto principal do seu estudo, não é governança, ele não aparece no problema, não aparece no objetivo geral e não aparece nos objetivos específicos. Então, você precisa reescrever o seu problema de pesquisa e os seus objetivos para que conexões políticas apareçam, tá? Porque é ele que é o central, tal como você colocou no seu título. E no seu título você chama formação do Conselho de Administração. E faz sentido, porque a sua variável dependente principal é o tamanho do conselho. Tá? Então, eu trabalharia com esses termos, padronizaria no artigo conexões políticas e formação do conselho por conta da variável dependente que você está trabalhando. E por conta disso, o problema de pesquisa é o que você falou no início da sua apresentação com muita clareza, né? O objetivo principal, o problema principal dessa pesquisa é esse, é ele que você tem que trazer para cá, você tem que falar com todas as letras. E eu vou te falar, a pesquisa quantitativa, ela não dá conta dos seus objetivos específicos, que é dissecar a formação do conselho, apresentar o perfil e investigar as práticas de governança. A pesquisa quantitativa que você fez não dá conta desses objetivos específicos. A sua pesquisa é uma regressão linear e é o impacto de A em B, e é este que é o seu objetivo, que você tem que deixar com muita clareza. Qual é o impacto das conexões políticas na formação do conselho?
ok? Alguma coisa nesse sentido. Você tem que ser muito objetivo, muito direto, sempre pensando nas variáveis que você trabalhou. E aí, quando nós vamos para a revisão da literatura, ela precisa ser melhor trabalhada. Primeiro, eu abriria uma sessão 2.1 aqui, só fazendo a conexão, discutindo a conexão entre a teoria da agência e a teoria da dependência de recursos, que ela quase que desapareceu no seu estudo, principalmente na análise dos resultados. Tá? Então, eu abriria com essa sessão. Em seguida, você precisa discutir cada hipótese em separado e defendê-las. Inclusive, você precisa reescrever essas hipóteses, tá? Eu achei assim que essas hipóteses, elas estão muito dúbias. Tá? Então, por exemplo, são significativas conexões políticas decorrentes dos agentes impedidos pela lei. Entendeu? Então, assim, eu colocaria direto. O que você quis medir aqui o impacto das conexões políticas na formação do conselho, que na realidade é no tamanho do conselho. Então, eu recomendo que você reescreva essas hipóteses para deixá-las mais claras, tá? Porque o seu estudo ele é muito bom. É que você não valorizou as conexões. Caiu? Não, peço desculpas aqui, porque Não, é o som do professor fundo aqui, aí. eu estou na escola aqui. Ah, tá. Você entendeu, Irã? A sacada do seu estudo, que é muito bacana, são conexões políticas, mas concorda que elas estão nas hipóteses, não estão nos objetivos, no problema, tá? E você precisa valorizar esses achados. Inclusive, a hipótese não confirmada, você precisa encontrar possíveis explicações, porque ela não foi confirmada, não se esqueça disso, tá? E aí, então, eu reescreveria o referencial teórico, trazendo uma seção conectando as duas teorias e depois, para cada hipótese, uma seção. Tá? E não juntá-las e reescrever a forma como você escreveu a hipótese, cada hipótese. E outra coisa que me chamou a atenção aqui é a variável expertise. Na realidade, ao se basear no estudo da KPMG, eu abri o estudo aqui, na realidade ela não está olhando a expertise, ela está olhando a formação acadêmica, escolaridade, a formação. Não exatamente expertise, porque expertise implica o conhecimento, o saber fazer e o saber agir. E no seu caso, você, por exemplo, não pega anos de experiência. Tá? Então, eu sugiro mudar o nome dessa variável aqui para formação acadêmica e não expertise. E uma sugestão para o seu modelo, para deixar ele mais bacana ainda, e aí você vai ter que rodar os dados de novo, me perdoe por isso, eu colocaria as conexões políticas como como uma variável moderadora. E não direta, porque você colocou conselheiros independentes e nível de governança no impacto do tamanho do conselho. A priori, essas relações já estão mais do que testadas, feitas mundo afora. Mas colocar a variável moderadora das conexões políticas num país como o Brasil, sul-americano, latino, que é um contexto que não aparece na sua pesquisa, isso eu tenho certeza que quase não tem, não. Você está me entendendo? É aí que está o valor do seu estudo. Faz sentido o que eu estou dizendo? É igual eu pontuei. Digamos assim, está todo mundo correndo. Quando eu estava escrevendo esse artigo, eu comecei a perceber que desse artigo dava para fazer mais artigos. Entendeu? Só que faltou tempo. Aí, digamos assim, né? Porque eu cheguei num ponto que eu estava naquele dilema. Ou eu mandava desse jeito, ou eu não mandava. Entendi. Não, mas você fez mas muito bem. E agora está recebendo orientações aqui, ó. Eu tinha consciência que, tanto é que eu citei para a senhora, eu falei a questão de investigar a própria participação feminina. Entendeu? A participação não investiga não, investiga não. Não aguento mais ler artigo de governança falando dessa questão de gênero. Nós não temos diversidade de gênero em governança. É homem e mulher. Só daqui a 15 anos, quando nós tivermos outros gêneros e as bases de dados refletirem essa mudança, é que nós vamos ter resultados diferentes. Até então, os resultados são absolutamente quase que os mesmos. É que depende da proxy, do país, do contexto onde a pesquisa foi feita. Mas esqueça,
essa questão de participação feminina, eu já não aguento mais ver isso em estudo de governança. Vá para as conexões políticas, traz o contexto de um país emergente, um país sul-americano como o Brasil, olha o nosso contexto político aqui, olha quanta coisa bacana você pode trazer para esse seu referencial teórico aqui. Tá? Então, valorize esse estudo e coloque essa variável como moderadora, que eu acho que vai ser mais bacana aqui no seu estudo. Tá ok? Eu acho que esses são meus principais comentários. E de novo, para quem me conhece, principalmente aqui na FUCAP, nas bancas externas que eu participo, eu não consigo ver um artigo quant sem um capítulo de discussão dos resultados. Então, separe a análise de dados, que é a estatística pura, do capítulo de discussão dos resultados. A discussão é, e daí? Achei esses resultados, o que eu vou fazer com eles? Tá? Quais são as implicações para um país como o Brasil, um país sul-americano, latino-americano? Então, eu recomendo que você separe o capítulo de discussão. Combinado? São meus principais comentários. É igual eu falei com a senhora, faltou espaço. A senhora olhar para 16 páginas lá embaixo. Eu acho que, na hora, a minha intenção era dividir, só que não tinha tempo. Eu ia ficar com 2 artigos capenga. Mas, eu quero dizer que dos 3 artigos, cada um teve uma sacada muito boa. E é isso que é a diferença da pesquisa científica que nós fazemos, é encontrar essa sacada, esse uau! E os 3 artigos têm. O Machine Learning tem a contribuição lá do XBoots lá. O outro discute a conexão entre rotinas e governança, e o seu traz a questão das conexões políticas num contexto brasileiro. Então, assim, eu acho que são 3 diferenciais muito bacanas em governança, tá? Que é um assunto que é só abrir o noticiário para ver. A Clarissa mencionou mais cedo aí que ninguém descobriu como acabar com os conflitos. Se alguém discutir essa forma, trazilionário, entendeu? Trazilionário quem descobrir a fórmula para acabar com os conflitos. Para mim, a teoria da agência é a teoria que melhor reflete o que acontece no dia a dia organizacional, tá? Ela, para mim, é clara, límpida, tá? É só abrir um noticiário para ler a teoria da agência aplicada na prática, mesmo explicando um fenômeno real. Então, assim, então os 3 artigos são muito bacanas por isso, porque encontraram a cereja do bolo. Eu acho que vocês precisam trabalhar melhor a pesquisa, mas, acima de tudo, escrever essa pesquisa, vendendo ela melhor, mostrando realmente as contribuições para a literatura e práticas. Tá ok? Tudo bem, obrigado, agradeço. Bom, professora... Eu tenho uma coisinha, professor, para falar. 2 minutinhos. Pode. Porque o Irã, ele usou NVivo, não foi? Oi. Para captar as palavras. Isso. Eu acho mais difícil. Porque eu até fiz um artigo agora que eu vou apresentar no Apiconte, de contabilidade agora no final do ano, e eu usei para captar informações de relatório, tanto de sustentabilidade, quanto você também pode utilizar para relatórios financeiros, que é esse aqui que eu vou botar aqui, ó, essa técnica, que é LLM-RAG, que você roda no Python, e tu falou, são tantos anos, são muitas coisas, e você faz o código e bota para ele puxar direto na pasta. Então, fica muito melhor. Aí tu pode usar via API do ChatGPT, que usa essa large language, ou tu pode pegar o Gemini, que tem uma... Se você for... Eu descobri um dia desse que a gente tem 1 ano de graça no Gemini. Aí também pode usar por lá. E também tem outros pacotes que também fazem leituras de coisa e gratuito, se você não quiser usar nada. Porque, por exemplo, eu li 216 relatórios, só que o meu índice foi imenso. Aí eu gastei $40. Se não for o caso, não tivesse orçamento, que eu também não tinha, pagaram para eu fazer, aí você pode usar esses outros que são gratuitos, outras bibliotecas que tu vai ter menos estresse e mais confiabilidade, porque ele vai mostrar tudinho e vai retornar na planilha. Ele joga um Excel no final mostrando os trechos de onde estão essas palavras, para você ter a prova dos 9 ali que você... Aí dá para brincar muito, né? Porque dá para fazer um índice, essas suas ideias que você comentou aqui, dá para
fazer melhor para trazer mais riqueza para a sua análise. Tá bom, tudo bem. Obrigado pela sugestão. Vou anotar aqui, né? Porque às vezes é aquela coisa, não é nem que a gente. É o que eu aprendi. Aí a gente reaprender, às vezes demora um pouco de tempo. Mas vamos lá, muito Verdade. obrigado pela sugestão. Muito obrigado. Viu? Só para finalizar, a professora Márcia havia comentado sobre as suas hipóteses, e aí eu só vou dar uma cimentada no que ela disse, tá? Se você pegar, por exemplo, a tabela 4 de correlações das variáveis, lá só está aparecendo o valor delas e não a significância, certo? Sim, isso. Correto? Então, É. aí, por exemplo, é uma informação que você não trouxe e aí você não tem condição de responder nenhuma daquelas hipóteses. Porque o que você colocou? Salvo eu me engano, a última, né, as duas, três primeiras, tá lá, sobre significância de determinada relação que você está fazendo. Então, só nisso, você não trazendo esse resultado aqui na tabela 4, por exemplo, eu não sei qual é a significância de cada um dos resultados que foram obtidos em cada uma dessas variáveis. Tá certo? Por exemplo, olha, é, é, cadê aqui? ROI. ROI apareceu, né? Um valor positivo. Tá, ele é significante ou não? Porque se ele não for significante, não importa se ele é positivo ou negativo. Não tem significância nenhuma no sentido da pesquisa e, consequentemente, não responde à hipótese. Ou melhor, até responde, né? Diz que não é significante. E aí? O que você vai fazer? Tá certo? Não é ruim, tá? São só dicas para poder estar analisando e revendo aí as suas, as suas hipóteses. Tá bom, querido? Tudo bem, muito obrigado, agradeço. Nada, que isso. Brigadão aí você, brigadão a todos pela participação, por estar aqui no nosso congresso, tá certo? Ah, Clarissa, gostaria de fazer o fechamento? Eu sou muito democrático. Eu vou pedir para que o pessoal que está na sala responda avaliarem por meio do link que eu estou mandando aqui no chat a sessão. Isso. Tudo bem. Agora, E eu agradeço, professor, foi maravilhoso conhecer vocês e poder debater esses trabalhos tão legais. É muito bom, né? Dá para passar um expediente CLT 8 horas aqui, a gente debatendo e nem vai perceber que o tempo está passando. Na verdade, a gente tem que se policiar, porque olha só, já foi 8 minutos. passou. Isso porque eu não apresentei o referencial teórico. Se você apresentar, aí até amanhã. Obrigado, Mas é agradeço como, a todos. Um é como a abraço. Larissa falou, é muito bom. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, tchau, até mais. Até mais. Tchau, tchau, Larissa.